Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como está a sua terça-feira hoje? Como você está nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam bem animados, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Deixa eu pegar aqui o material. Hoje nós vamos acompanhar matemática na página 14 da nossa apostila, tempo em pequenas partes. Então nós vamos falar que, em geral, as pessoas se preocupam com o tempo, porque elas precisam ter o horário certo de chegar no trabalho, certo de chegar na aula, nos seus compromissos. Nós temos toda uma rotina organizada, apesar de que agora nós estamos fugindo um pouquinho as regras, mas esperamos que em breve nossas atividades possam retornar com segurança, né? Isso é o mais importante. Então, muitas vezes, acontece de nós chegarmos atrasados, né? Por exemplo, a prof, já aconteceu de muitas vezes eu chegar atrasada alguns minutinhos, né? Isso não é, assim, ruim, também não é certo, mas às vezes acontecem imprevistos, né? O que não pode, digamos, eu chegar meia hora depois, 3 horas depois do que está proposto lá nas nossas aulas, né? Então, quando nós temos um certo horário a cumprir, nós ficamos mais atentos, a gente tenta fazer tudo dentro do nosso possível para comparecermos nos nossos compromissos no horário certo. Mas em algumas situações, esses pequenos intervalos de tempo fazem uma grande diferença. Eu estou numa competição, eu preciso ser o melhor, porque uma coisinha de nada no meu tempo vai fazer diferença para eu ganhar ou para eu perder. Então, eu preciso me dedicar, me esforçar para que eu possa sempre alcançar o tempo previsto, né? Lá na nossa apostila, nós temos a maratona, uma prova olímpica de atletismo, em que os atletas devem correr por mais de 42 quilômetros. E o tempo faz muita diferença. Se eu ficar um pouquinho atrás do meu adversário, o tempo já vai fazer com que eu perca. Então, eu preciso ter agilidade e ultrapassá-lo para que eu possa vencer a prova também no tempo, não só no sentido de ganhar do meu adversário por chegar antes. Às vezes eu nem sou o ganhador lá, não sou o primeiro colocado. Tô lá na minha maratona, eu preciso chegar numa posição bacana, mas o tempo também conta, né? Então, a gente viu que 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos, porque o nosso relógio, ele trabalha com os ponteiros. Já o meu ponteiro dos minutos, ele vai passar por todos esses risquinhos até eu fazer a troca das horas, que é com um ponteiro pequeno aqui. Esse ponteiro mais fininho são os segundos. Ele vai de uma maneira muito mais rápida no meu relógio, passando por todos os risquinhos, para que o meu ponteiro grande nos minutos possa mudar de lugar, né? E assim percorrer o relógio todo para fechar então as horas, ok? Então, lá na nossa apostila, você já sabe que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. E aí nós temos também os centésimos, porque nós vamos trabalhar também com essa unidade um pouquinho menor, ok? E aí, vocês vão fazer as atividades de vocês até a página 20, que é quando vamos falar sobre decomposição dos números. Nós já estamos acostumados a trabalhar com a decomposição, que é como eu falo para vocês, eu quebrar os meus números ou ordená-los na sua casinha de valor posicional. Então, eu tenho algumas formas de decomposição. Acompanhe comigo lá na página 21, tem essa mesma figura do vídeo na página de vocês. O número 496 pode ser decomposto da seguinte maneira: 4 centenas, 9 dezenas, 6 unidades. Estou indicando as ordens lá na casa de valor posicional. O 496, ele também pode ser 4 centenas, mais 9 dezenas, mais 6 unidades.
indicando as ordens por extenso. E aí eu tenho o número 496, onde eu tenho 400 mais 90 mais o 6, decompondo em numerais e as ordens que cada um corresponde, né? Então, quando a gente sai da unidade para a dezena, eu multiplico por 10, porque a nossa casinha chegou no 10, já não comporta, vai para a dezena. A dezena, ela sendo multiplicada por 100, joga lá para a casa da centena. A centena multiplicada por 1000 joga para a unidade de milhar. A unidade de milhar multiplicada por 10.000 joga para a casa da dezena de milhar. A dezena de milhar multiplicada por 100.000 vai jogar lá para a centena de milhar. E assim sucessivamente os números vão aumentando, vão crescendo, tá? Então essas são as formas que eu encontro de decompor os meus números. Quando eu coloco elas numa ordem, quando eu coloco elas numa ordem por extenso e quando eu coloco elas por uma ordem, mas em algarismos, em números. Essas são as três formas que eu encontro de decomposição dos números. E aí, vocês vão pausar o vídeo, vão registrar as atividades até a página 25, vão retomar comigo e nós vamos para o nosso gabarito comentado. Vamos falar sobre as nossas atividades. Então, na página 14, você já assistiu uma corrida de rua? Sim ou não? Veja o tempo dos 3 primeiros colocados na Maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então, Kipchoge, da Quênia, fez em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. A Feiza, da Etiópia, fez em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o Rupp, dos Estados Unidos, em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Então, vejam que ali o tempo ficou quase parecido, né? O vencedor da prova fez o tempo de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Escreva com palavras o tempo dos outros dois atletas. Então, a Feiza fez em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o Rupp em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Aqui nós colocamos esses termos por extenso. Qual foi a diferença entre o tempo dos dois primeiros colocados? Então, eu pego os 9 minutos menos 8 minutos do vencedor, igual a 1 minuto. 54 segundos menos 44 segundos, igual a 10 segundos. Então, eu vou ter um tempo de 1 minuto e 10 segundos de diferença do vencedor para o segundo finalista, ok? Lá na página 15, o brasileiro melhor colocado nessa maratona foi Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Em quanto tempo ele completou a prova? Então, 2 horas foi o tempo que aconteceu, né? Então, 8 minutos mais 5 minutos deu 13 minutos. 44 segundos mais 12 segundos igual a 56 segundos. Então, ele completou a prova em 2 horas, 13 minutos e 56 segundos. Kiprotich, de Uganda, perdoe-me a minha pronúncia, havia vencido a maratona em 2012 nos Jogos de Londres, em 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Em 2016, ele ficou em 14º lugar com um tempo de 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. Qual é a diferença entre os dois tempos que ele fez? Então, 2 horas menos 2 horas, 0 horas. Então, aqui a gente já vai retirar o tempo das horas. 3 minutos menos 8 minutos, 5 minutos. 32 segundos menos 1 segundo, 31 segundos. Então, a diferença vai ser de 5 minutos e 31 segundos. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquete tem 4 tempos de 10 minutos, com 2 intervalos de 2 minutos,
e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? Então, o futebol acontece assim, 2 tempos de 45 minutos, mais os 15 minutos de intervalo, dá 105 minutos. Então, esses 105 minutos menos 60 minutos é igual a 45, né? Esses 60 minutos ali foi transformado da hora para minutos. Então, ele vai ter 1 hora e 45 minutos, ok? Já o basquete é 4 tempos de 10 minutos, então 40 minutos. 2 minutos mais 2 minutos do intervalo, 4 minutos. Então, 40 minutos de jogo, mais 4 minutos de intervalo, mais um intervalo de 15 minutos, dá 59 minutos de jogo. Quase 1 hora. O handebol tem 2 tempos de 30 minutos, mais 10 de intervalo, totalizando 70 minutos. Então, 60 minutos mais 10 é igual a 1 hora e 10 minutos. Quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras? A partida de futebol tem 46 minutos a mais do que o basquete e 35 minutos a mais do que a partida de handebol. Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Se a luta de judô for até o fim, quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer durante esse tempo? Então, o jogo dura 4 minutos. Então, 4 vezes 60 segundos, 240 segundos. Lembrando que toda vez que eu trabalhar com segundos, os minutos precisam ser transformados em segundos. Se eu trabalho com minutos, preciso transformar as horas em minutos. Sempre tem que haver essa transformação, ok? Então, os 40 minutos eu multipliquei por 60 segundos e deu 240 segundos, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com os 90 segundos da ginástica artística. Então, os 90 segundos mais 90 segundos dá 180 segundos. Dá 2 apresentações de ginástica. 180 mais 90, 270. Então, ultrapassa os 4 minutos da duração do jogo do judô feminino. Então, pode acontecer 2 apresentações inteiras de ginástica no tempo de 4 minutos. Então, já podemos ter 2 apresentações bem interessantes para assistir. Uma partida de vôlei não tem tempo definido de duração. O jogo mais longo da história do voleibol entre Polônia e União Soviética nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976 durou 4 horas e 36 minutos. A partida de xadrez mais longa foi entre Goran e Ivan em 1989 em Belgrado, na Iugoslávia. O tempo que durou essa partida de xadrez é pouco menor do que o de 5 partidas de vôlei com essa mais longa. Então, podemos dizer que a partida de xadrez durou entre 20 e 25 horas. Então, a gente pega lá 5 vezes 4 horas, que vai dar o tempo das 20 horas, ok? Um cronômetro é um medidor de tempo. Não é como o relógio que mostra as horas e os minutos do dia. Ele é um instrumento de precisão e costuma ser usado para medir intervalos de tempo bastante pequenos. Então, nós temos o cronômetro analógico, de celular e o digital. Este cronômetro está marcando 0 segundo. O ponteiro leva 1 minuto para dar uma volta completa. A cada tracinho somamos 5 segundos. Então, quanto tempo terá passado após o ponteiro dar 1/4 de volta? Então, 1/4 de volta é eu partir o meu relógio em 4 partes. Então, vamos pegar lá os 15 minutos do nosso relógio. Então, 5 vezes 30 é igual a 150 minutos.
150 menos 60 é igual a 90. Então, 90 minutos menos 60 minutos é igual a 30 minutos. Então, eu vou ter 2 horas e 30 minutos. Então, quando eu pego lá, na letra A, fugiu aqui a resposta, quanto tempo terá passado após o ponteiro dar 1/4 de volta? Eu vou colocar 15 segundos. Porque eu parti o meu relógio em 4, eu vou pegar lá os 15 primeiros risquinhos do meu relógio, do meu cronômetro, perdão. Então, vocês podem anotar 15 segundos. Desenhe o ponteiro ao lado. Gente, viajei legal, né? A prof viajou legal. Estamos lá na questão 3 e a prof foi lá pra frente, né? Então, vamos voltar aqui. Erros de gravação. Já posso ir pro video show. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos voltar lá pra partida de xadrez. Por que acontece lá entre 20 e 25 horas? Ai, Jesus. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 30 minutos, vou ter 150 minutos, tá? Desses 150 minutos, eu vou tirar 1 hora. Então, eu transformo essa hora em minutos, tá? Então, eu vou ter 90 minutos. Desses 90 minutos, eu vou tirar também mais 1 hora, que eu vou converter em minutos, 60. Vou ter 30 minutos. Então, 2 horas e 30 minutos, que é o que conta aqui na orientação do percurso didático da atividade, ok? Por isso que ele explica entre 20 e 25 horas, mas aqui na verdade faltou o 2, era 22. Então, nós temos aqui 20 mais 2, 22 horas e 30 minutos. Por isso que ele fica entre 20 e 25 horas de jogo. Agora nós vamos para o cronômetro, meu povo. Eu sabia que eu tinha olhado aqui a apostila e fui me empolgando, né? Então, o cronômetro está marcando 0 segundos. 1/4 de volta é eu contar ele aqui em 15 segundos, porque eu estou partindo ele em 4, ok? Então, eu vou ter 15 segundos. Desenhe o ponteiro no cronômetro ao lado para mostrar como estará após 30 segundos. Então, após 30 segundos, eu vou andar meio cronômetro. Eu vou andar 30 risquinhos, tá? Apontando ele como se no nosso relógio fosse o 6, ok? Desenhe o ponteiro para marcar o tempo indicado em cada cronômetro. 5 segundos, então eu conto aqui esse intervalo. 40 segundos, eu vou contar desde o 0 até chegar no 40 risquinhos, e os 60 segundos, que é quando eu dou uma volta completa no meu cronômetro. Quantas voltas o ponteiro dará durante o tempo do recreio de sua escola? Então, nós temos 15 minutos de lanche, tá? Se forem 20 minutos, por exemplo, o ponteiro dará 20 voltas, sempre uma volta por minuto. Então, nós temos 15 minutos, vamos considerar esses 20 minutos, porque eu sempre libero vocês 5 minutos antes para vocês irem para o lanche, né? Comprar na cantina. Então, vamos considerar os 20 minutos. O relógio vai ter essas 20 voltas do segundo para ter os minutos, ok? E aí, a questão 5. Os fornos de micro-ondas têm um tipo de cronômetro que fazem contagem regressiva do tempo. Nós marcamos um determinado tempo e ele vai descontando o tempo que vai passando. Então, ele começa lá, por exemplo, 40 minutos, e aí ele vai decrescendo, 39, 38, até chegar lá perto dos 5 minutos para acabar de assar alguma coisa, tá? Complete as sequências dos tempos que aparecem no visor do micro-ondas. Então, começa lá com 3, 259, 258, 257, e aí eu vou diminuindo. 256, 255, 254, 253, 252, 251. Da mesma forma que eu vou fazer com os 5 minutos
até chegar no 4 minutos e 58, que é o espaço que nós temos aqui para registro, ok? Então, essa contagem também acontece no forno elétrico. Ele também vai diminuindo o nosso tempo, para que ele possa, então, nos avisar que o nosso alimento está pronto. Vitória marcou 4 minutos no micro-ondas para aquecer uma jarra de leite, mas quando o cronômetro marcava 1 hora, 1 minuto e 30, ela achou que o leite já estava aquecido e desligou. Por quanto tempo ela aqueceu o leite? Então, 4 minutos, ela deixou 1 minuto. Então, temos 3 minutos, né? Nesses 3 minutos, nós perdemos mais 1 minuto. E aí, nós temos 2 minutos. Desses 2 minutos, nós tiramos 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto mais 1 minuto, mais 30 segundos, é igual a 2 minutos e 30 segundos. Então, a gente vai ter aí 2 minutos e 30 segundos que ficaram, ok? Ou também partindo do tempo final e adicionando tempo até atingir 4 minutos. Então, 1 minuto e 30 mais 1 minuto, 2 minutos e 30. 2 minutos e 30 mais 1 minuto, 3 minutos e 30 segundos. 3 minutos e 30 segundos mais 30 segundos, 4 minutos. Então, 1 minuto mais 1 minuto mais 3, 2 minutos e 30 segundos também. Então, o primeiro é começando em 4 minutos e eu vou perdendo os tempos até chegar a 1 minuto e 30. E aqui, quando eu já estou no meu tempo final, e aí eu vou aumentando até chegar nos 4 minutos, tá? Para ferver um copo d'água em uma chaleira no fogão, Antônio gastou 2 minutos e 28 segundos. Ele pôs no micro-ondas a mesma quantidade de água em um copo e marcou 3:20. Quando o cronômetro indicou 1:18, a água ferveu. Em qual das situações a água ferveu em menos tempo? Qual foi a diferença de tempo? Então, no micro-ondas, 3 minutos menos 1 minuto, 2 minutos. 20 segundos menos 18 segundos, 2 segundos. Então, em 2 minutos e 2 segundos foi o tempo do micro-ondas, tá? 2 minutos menos 2 minutos igual a 0. 28 menos 2 igual a 26 segundos. O micro-ondas ferveu em menos tempo e a diferença foi de 26 segundos. Muitas competições esportivas fazem uso de cronômetros para medir os tempos dos atletas, porque além de medir os segundos, os cronômetros medem também os centésimos de segundo. 1 centésimo de segundo é um tempo bem pequeno. Repartindo um segundo em 100 partes, uma delas é 1 centésimo de segundo, que é essa medida menor que eu falei para vocês, tá? Usamos vírgula para separar os segundos dos centésimos, 5 segundos e 45 centésimos, então é 5,45 segundos. 48 segundos e 3 centésimos, 48,03 segundos. 17 segundos e 89 centésimos, 17,89 segundos. Em 2008, nos Jogos Olímpicos, o jamaicano venceu a corrida dos 100 metros rasos com um tempo de 9,69 segundos. Na edição seguinte dos Jogos em Londres, 2012, ele venceu novamente com 9,63 segundos. E em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, mais uma medalha de ouro nos 100 metros para Bolt, 9,81 segundos. Em todas essas vitórias, Bolt fez um tempo maior do que 9 segundos e menor do que 10 segundos. Em qual desses anos ele fez o menor tempo? Foi em 2012 e o maior tempo em 2016. Em 2008 foram 9 segundos e 69 centésimos. Escreva frases como essa para os tempos de 2012 e de 2016. Então, em 2012 foram 9 segundos e 63 centésimos e em 2016, me perdoe,
foram 9 segundos e 81 centésimos. A lista a seguir mostra as 7 primeiras colocadas na prova feminina dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos. Todas fizeram tempos entre 10 e 11 segundos. Escreva os tempos em ordem crescente. E aí, vocês vão colocar 10,71, 10,83, porque vocês vão colocar em ordem do menor para o maior. E aí, vocês vão escrever por extenso, ok? Anote no pódio ilustrado o primeiro nome de cada uma das primeiras colocadas. Então, nós temos lá a Tori, a Elaine e a Shelly Ann. Prof, preciso trabalhar mais o inglês. Este cronômetro de celular está marcando 1 minuto, 2 segundos e 79 centésimos. Escreva por extenso o tempo marcado nestes outros cronômetros. Então, por extenso, nós temos 45 segundos e 20 centésimos, 12 segundos e 42 centésimos, 3 segundos e 35 centésimos e 2 minutos, 22 segundos e 48 centésimos. E aí, na próxima questão, lá da página 20, escreva um número com 3 algarismos e decomponha-o de 2 formas diferentes. É um número pessoal, cada um vai fazer conforme vai imaginando o seu numeral lá, tá? Lá na página 22, vocês têm que fazer a decomposição desses números, colocando no quadro de valor posicional e depois multiplicando eles. Então, eu vou utilizar 10.000, 1.000, 100, 10 e o último numeral que sempre fica sozinho, tá? Então, no número 17.826, eu vou multiplicar o 1.000 por 10, 1.000. O 7 eu vou multiplicar por 1.000. O 8 eu vou multiplicar por 100. O 2 eu vou multiplicar por 10 e o 6 vai permanecer do mesmo jeitinho, que é multiplicado por 1. Então, não há necessidade de eu fazer essa multiplicação, porque a gente já sabe que o resultado vai ser ele mesmo. Depois eu vou ter 89.224, 6.135, 400, 9.010, 60.000. Gente, eu tô descobrindo que eu preciso usar óculos. 831, 58.000 e 1975. E ao lado vocês veem que eles fazem a multiplicação de acordo com a ordem. Centena 100, dezena 10, unidade de milhar 1.000 e dezena de milhar 10.000, ok? Do número formado por 5 vezes 10, por 1.000, mais 6 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 1, subtraímos 2 vezes 100. Isso quer dizer que do número formado por 5 unidades de milhar, mais 6 centenas, mais 8 dezenas, mais 1 unidade, subtraímos 2 centenas. Escreva a decomposição do número obtido após a subtração. Então, este número, 6 vezes 100 menos 2 vezes 100, vai me dar 4 vezes 100. Então, de outro modo, eu tenho 6 centenas menos 2 centenas, eu vou ter 4 centenas. E o número da decomposição vai ficar 5 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 1, que vai dar o total de 5.481. Na questão 3, observe esta decomposição. 7 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 2. Se nós tirarmos 3 milhares e acrescentarmos 2 centenas, como ficará a decomposição desse número? Então, desses 8 milhares, nós vamos tirar 3, vamos ficar com 5. As 2 centenas ficando com 4 centenas, porque eu já tinha lá 2 vezes 100, se eu aumentar, eu vou ficar com 4. Então, a decomposição ficará 7 vezes 10.000,
mais 5 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 2, totalizando 75.492. Então, aqui, pelos erros de digitação do prof, vocês já podem perceber que está me faltando óculos mesmo, gente. E é sério, acho que essa semana eu vou providenciar uma visita ao oftalmo. Tem muito erro aqui nesse vídeo, gente, me perdoe. Leia a frase a respeito da multiplicação de um número por 10 e observe o exemplo no quadro de ordens. Quando o número é multiplicado por 10, ele é empurrado uma ordem para a esquerda no quadro de ordens e usamos um zero para preencher a ordem das unidades. Então, eu sempre vou aumentando, né? Complete a frase a seguir pensando na multiplicação por 100. Quando o número é multiplicado por 100, ele é empurrado 2 ordens para a esquerda no quadro de ordens e usamos 2 zeros para preencher as ordens das dezenas e das unidades, porque aí eles vão ficar zeradinhos, ok? O número composto por 5 centenas mais 6 dezenas mais 9 unidades foi multiplicado por 10. Qual é o novo número? Escreva sua decomposição. Então, é 5.690, e aí a decomposição de 5 vezes 1000, mais 6 vezes 100, mais 9 vezes 10. Depois eu tenho que decompor o número 89.100, 8 vezes 10.000, mais 9 vezes 1000, mais 1 vezes 100. Depois a decomposição de 7 vezes 10 mais 2 multiplicado por 100. Então, 7.200 é igual a 7 vezes 1000 mais 2 vezes 100. Olavo, dono de uma loja de variedades, fez a compra de alguns produtos. Comprou 100 caixas de parafusos iguais a esta. Quantos parafusos ele comprou? Ele comprou 10.800 parafusos, porque ele contém 108 parafusos. E aí ele comprou 100 caixas, eu vou fazer essa multiplicação de 108 vezes 100 e vou ter o valor de 10.800, ok? Olavo comprou 100 caixas com 10 cartelas de etiquetas cada uma. Cada cartela tem 12 etiquetas. Quantas etiquetas são no total? Então, se ele comprou 100 caixas, cada caixa tem 10 cartelas, e aí, então, eu vou ter 12 etiquetas nela, vou multiplicar o 12, né, 10 vezes 100, 1000, 10.000. E aí, eu vou multiplicar com 12, 12.000. Página 25. Descubra as etapas de transformação que estão ocultas nas máquinas abaixo e complete com uma decomposição. Então, nós começamos com 38, fazemos a decomposição de 3 dezenas, 8 unidades, vezes 10, 3 centenas mais 8 dezenas, mais 5, e aí eu vou juntar 3 mais 5, 8, mais 8 dezenas, 880. 455, 4 centenas, 5 dezenas, 5 unidades, mais 2 centenas. Vou ter 6 centenas, mais 5 dezenas, mais 5 unidades, mais 4 unidades. 6 centenas, 5 dezenas, mais 9 unidades, 659. No 73, eu vou ter 7 dezenas, mais 3 unidades. 7 unidades de milhar, mais 3 centenas. Daí eu vou pular, eu tenho 7 unidades de milhar mais 6 centenas. Então, já que essas 3 centenas aqui se transformaram em 6, eu sei que aqui é mais 3 centenas. E aí eu vou ter 7.600. Na questão 2, o inventor da máquina fez uma melhoria. E agora é possível também fazer subtrações. Então, 491 eu tenho 4 centenas, 9 dezenas, 1 unidade, menos 10. Então, 4 unidades de milhar mais 9 centenas mais 1 dezena. Ah, perdão, aqui é uma multiplicação. Eu vou ter que acompanhar pela minha apostila, gente, porque pelo vídeo aqui
Não ficou legal. Aí eu saio do 4 unidades de milhar mais 9 centenas mais uma dezena e vou para o vagãozinho da frente, né? Igual um trenzinho. 4 unidades de milhar mais 7 centenas mais uma dezena. Então, se aqui eu tinha 9 centenas e aqui eu tenho 7 centenas, eu perdi 2 centenas. E ao final eu tenho 4.710. A questão 3 vocês vão criar. Então, vocês vão pensar no número, vão fazer a decomposição de ordens, vão multiplicar ou vão diminuir, vão somar, conforme a criatividade da atividade de vocês. E agora nós vamos para o caderno de atividades, lá na página 33. Então, vocês vão destacar do material de apoio as imagens dos brinquedos e colar ela nesse encarte de ofertas. Cada vendedor está falando o preço. O carrinho custa R$ 25,60, a bola custa R$ 8,90, a menos do que o carrinho. O preço do urso de pelúcia é R$ 12,80, mais caro que o carrinho. Para comprar um robô é preciso pagar R$ 22,50 a mais do que o valor gasto no urso de pelúcia. E o cubo mágico é R$ 19,99 mais caro do que a bola. Então, para vocês chegarem à solução dos encartes, é o seguinte: o carrinho custa R$ 25,60. Então, esse a gente já começou sabendo ali, né? R$ 25,60 menos R$ 8,90, a bola custa, então, R$ 16,70. Então, como eu sei, a bola custa R$ 8,90 menos do que o carrinho. Então, por isso a operação, R$ 25,60 menos R$ 8,90 vai dar R$ 16,70. O ursinho de pelúcia, ele custa R$ 12,80 mais caro que o carrinho. Então, eu vou fazer R$ 25,60 mais R$ 12,80, eu vou ter R$ 38,40 o valor do ursinho. O robô custa R$ 60,90. Para comprar um robô é preciso pagar R$ 22,50 a mais do que o urso de pelúcia. Então, eu vou gastar R$ 38,40 mais R$ 22,50, chego no valor de R$ 60,90. E o cubo mágico é R$ 19,99 mais caro do que a bola. Então, eu vou somar R$ 16,70 mais R$ 19,99 e vou ter o custo de R$ 36,69, ok? Juliane comprou urso de pelúcia e pagou com as cédulas a seguir, 2 notas de R$ 20. Quantos reais Juliane recebeu de troco? Então, ela gastou R$ 38,40 e ela pagou com R$ 40. 40 menos R$ 38,40, R$ 1,60. Ela recebeu R$ 1,60 de troco. Maurício comprou um urso de pelúcia e um carrinho para seus sobrinhos e pagou com a cédula abaixo, R$ 100. Com a quantia que Maurício recebeu de troco, qual outro brinquedo ele pode comprar? Então, ele tinha lá R$ 38,40 que ele comprou no urso, mais R$ 25,60 do carrinho. Ele gastou R$ 64. Então, como ele pagou com R$ 100, 100 menos 64, R$ 36. Então, Maurício ainda pode comprar mais um carrinho, ou uma bola, ou mais 2 bolas se ele quiser, ok? Na letra C, vocês, como não estão mais em grupos na escola, vocês vão pedir para um familiar criar uma situação, problema, e vocês vão resolver. Então, usem bastante a criatividade aí, papais, para montar essa atividade para os seus pequenos. Lá na questão 10. A São Silvestre é uma corrida de rua cujo percurso tem 15 quilômetros. Ela acontece no último dia de cada ano nas ruas de São Paulo. Na tabela a seguir estão os tempos das 5 primeiras colocadas nessa corrida no último dia de 2018. Então, nós temos aqui a Sandra Félix, a Alemo, a Pauline, a Trunê e a Esther. Então, vamos ver aqui nos tempos, né?
50 minutos e 2 segundos. Aí o segundo lugar, 50 minutos e 19 segundos. O terceiro lugar, 52 minutos e 45 segundos. Quarto lugar, 52 minutos e 47 segundos. E o quinto lugar, 53 minutos e 6 segundos, ok? A campeã dessa prova chegou 3 minutos e 4 segundos antes da quinta colocada. Qual foi o tempo da campeã nessa prova? Então, a campeã é 50 minutos e 2 segundos, né? Então, eu vou pegar lá 53 minutos, que é a última colocada, menos 3 minutos. Tenho 50 minutos. 6 segundos menos 4 segundos, vou ter 2 segundos. O tempo da campeã foi de 50 minutos e 2 segundos, que é o que eu tenho aqui registrado na minha tabela. Escreva por extenso o tempo das atletas que chegaram em primeiro e em quinto lugar. Então, em primeiro lugar, 50 minutos e 2 segundos. E em quinto lugar, 53 minutos e 6 segundos. Qual foi a diferença entre o tempo da primeira e da terceira colocada? Então, a primeira tinha 50 minutos e 2 segundos. E a terceira colocada, 52 minutos e 45 segundos. E aí eu tiro, faço uma continha de subtração com a primeira. 52 minutos menos 50 minutos, 2 minutos. Então, eu sempre tenho que usar a mesma unidade de medida. Minutos e minutos, segundos e segundos, horas e horas. 45 segundos menos 2 segundos, 43 segundos. A diferença foi de 2 minutos e 43 segundos. Victor e Alicia marcaram no cronômetro do celular o tempo que cada um levou para amarrar o cadarço do tênis do pé direito. Observe os tempos. Victor, 1 minuto, 1 hora, ou melhor, 1 minuto, 1 segundo e 45 centésimos. E a Alicia, 52 segundos e 19 centésimos. Quem demorou menos tempo para amarrar o cadarço? A Alicia. Escreva por extenso o tempo marcado nesses cronômetros. 1 minuto, 1 segundo e 45 centésimos e 52 segundos e 19 centésimos. Beatriz, a professora de educação física, está ensinando seus filhos a fazer alongamentos. Eles levam 1 minuto e 30 segundos para finalizar uma sequência de exercícios e descansam por 30 segundos entre uma sequência e outra. Se a aula começa às 17 horas e 30 minutos e eles fizeram 3 sequências de alongamentos, considerando os tempos de descanso entre os alongamentos, que horas eles finalizaram os exercícios? Então, são 3 sequências de alongamentos e 2 intervalos de descanso. Então, os alongamentos são 1 minuto e 30 segundos, mais 1 minuto e 30 segundos, mais 1 minuto e 30 segundos. As sequências de alongamento, tá? Então, 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, 3 minutos. Lembrando que eu sempre tenho que trabalhar com as mesmas unidades de medida. 30 segundos mais 30 mais 30 segundos, 60 segundos mais 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos. Por quê? Aqui eu tenho 1 minuto, tá? Desses 30 segundos mais 30 segundos, aí eu vou ter o meu 1 minuto e 30 segundos, porque eu já finalizei, então, 1 hora, 1 minuto e meio. 3 minutos mais 1 minuto e 30 segundos dá 4 minutos e 30 segundos. De descanso, eu tenho 2 tempos de 30 segundos, 60 segundos que dá 1 minuto. Então, 17 horas e 30 minutos mais 4 minutos e 30 segundos mais 1 minuto é igual a 17 horas, 35 minutos e 30 segundos. Eles finalizaram os exercícios às 17 horas, 35 minutos e 30 segundos. Os minutos e os segundos abaixo seguem um padrão. Descubra esse padrão e registre os tempos que faltam. Então, aqui é uma sequência de 10, 20, 30, 40, 50 e 1 minuto. Porque quando eu chego no 60, eu já transformo ele.
Aí 1,15, 1,30, 1,45, 2, 2,15, 2,30. E aqui 4,25, 4,12, 4, 13,48, 13,36, 13,24. Meus vizinhos cachorros estão alvoroçados ali fora hoje. Complete a cruzadinha com os algarismos que compõem cada número. Então, na letra A, 4 vezes 10.000, mais 3 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 2, eu vou ter 40.382. Então, aqui na nossa cruzadinha, nós vamos ter todos esses resultados, ok? Qual é o maior número escrito nessa cruzadinha? 99.977. Escreva por extenso o menor número dessa cruzadinha, 1.040. Está aqui, ó, na letra F. Preencha a tabela com as informações que estão faltando. Então, aqui eu tenho os números em decomposição por ordem, o número que forma multiplicado por 10 e o número que eu tenho no final. Então, eu tenho aqui 341 multiplicado por 10, 3.410. 995 multiplicado por 100, 99.500. Então, eu tenho 9 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. Número 1520 vezes 10, 15.200. Uma unidade de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas. 5 unidades de milhar mais 3 unidades, 5.003. Número obtido, 50.030, então multipliquei por 10. 2 unidades de milhar mais 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, eu tenho o número de 2.999. Multiplicados por 10, 29.990. 8 centenas mais 9 unidades, eu vou ter o número de 809. Número obtido com 80.900, então eu multipliquei por 100. E aqui, 3.999 vezes 10, 39.990. Observe a decomposição que a professora escreveu no quadro. 6 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3. Depois de escrever esse número, a professora disse para multiplicá-lo por 100. João e Valéria anotaram estes resultados na tabela. João colocou 65.230 e a Valéria colocou 652.300. Quem acertou a escrita do resultado? De 6 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3, multiplicados por 100, a Valéria. Que número seria obtido se a professora tivesse pedido para multiplicar por 10 e somar com 70? Seria 65.300. Caio comprou 100 caixas com 36 lápis de cor em cada uma para repor o estoque da sua papelaria. Quantos lápis de cor ele comprou no total? Então, 100 vezes 36, 3.600. Caio comprou 3.600 lápis de cor. Nós ficamos por aqui com as nossas correções, com o nosso vídeo. Me perdoem, gente, mas hoje a prof está assim com a visão bem embaçada. Tive muitos erros hoje de concentração, peço desculpas, vou melhorar nos próximos vídeos. Agradeço vocês por estarem assistindo a prof e nós nos vemos numa próxima aula. Tchau, pessoal!